Bom dia, meus amados. Vamos fazer aqui um áudio hoje. Talvez vocês vão estranhar um pouquinho a minha voz, porque eu passei por um processo de implante dentário. Eu estou ainda um pouco limitado nas minhas condições. Mas vamos lá, de um jeito ou de outro, nós vamos fazer o nosso trabalho. Vamos trazer aqui hoje alguns assuntos que têm gerado algumas dúvidas e sempre é importante que nós possamos discernir as dúvidas das pessoas. O tema principal de hoje é a tatuagem física. Muitas vezes já me pediram qual é a interferência da tatuagem para a alma, se é prejudicial, se a pessoa que tem tatuagem ao desencarnar vai para o Vale dos Suicidas, ou para o Vale dos Tatuados, ou para qualquer outro lugar. São dúvidas. Também vamos falar um pouquinho sobre uma outra dúvida que me pediram aqui. Por que Deus não criou só almas boas? Por que há as almas más? E também aqui reportar mais uma vez o grande problema, da grande tragédia dos fenômenos meteorológicos, principalmente mais uma vez as chuvas aqui no sul do Brasil. Por que será que temos que ser colocados à prova desta forma? Então, quanto aos tatuados ou às tatuagens, eu acho assim que as pessoas dão importância realmente para aquilo que não tem importância, porque a alma sobrevive ao corpo, é sempre ela que segue, não é o corpo. O corpo é apenas um instrumento de que a alma se serve para fazer as suas experiências enquanto está encarnada naquele período. É óbvio que tem intenção em cada situação, e a intenção é o que realmente conta, sempre. Quantas vezes nós dissemos aqui, a intenção é a chave que move a ação e a ação traz o resultado. A tatuagem, ela pode ter, então, vários desdobramentos. Por exemplo, por que uma pessoa se veste bem, coloca alguns adornos como anéis, pulseiras, colares, brincos, faz um corte de cabelo bonitinho, vai se maquiar? Isso não tem problema. É para ficar bonito. Quando perguntaram ao Chico Xavier por que ele usava peruca, se ele era careca, né? Por que ele usava peruca? E ele, naquela simplicidade dele, ele respondeu, porque eu não tenho o direito de enfeiar o mundo. Ele se achava feio sem a peruca. Então ele usava uma peruca para ficar mais bonito. Nós temos que separar o que é vaidade, o que é orgulho exagerado e o que é cuidados. Cuidar do corpo, ficar mais apresentável, desde que não seja uma vaidade exagerada, um orgulho exacerbado, faz muito bem. Existem povos que se pintam, que se enchem de adornos. Os povos antigos, os indígenas americanos, principalmente os Hopis, e as suas subraças, os Incas, os Aztecas, os Maias, e mesmo nossos índios aqui da América do Sul, mais do Brasil e do Cone Sul, também tem as práticas de se pintar, de colocar certos adornos. Isso não é problema. A tatuagem é a mesma coisa. Se é feito para se sentir melhor, apenas com esta finalidade ela é válida. Obviamente tem símbolos que são
representações daquilo que não é da luz. E tem pessoas que fazem isso de propósito, colocam aquele símbolo para se identificar como um ser maligno. Bom, ali então não precisaria nem se tatuar, ele já é. Outros usam símbolos desse tipo que nem sabem o que representa, achou bonito. Obviamente que ele está carregando uma bandeira negra, mas da não-luz, mas mesmo não sabendo, ele também não tem responsabilidade como aquele que sabe. Então tudo está na intenção. Vamos entender isso, senão nós vamos perder muito tempo naquilo que não é importante. Nós estamos aqui finalizando um ciclo, um longo ciclo de provas e expiações. E vamos deixar de fazer o dever de casa, que é lapidar a nossa alma, fazer as mudanças internas, o aprendizado final, e ficar se importando com o que os outros fazem ou deixam de fazer em relação ao seu corpo. Se fosse assim, aquelas pessoas que estão sem nenhum sinal no corpo, sem nenhuma pintura, sem nenhuma tatuagem, de terno, gravata, e ainda carregando consigo um título honorífico, uma autoridade, seria uma pessoa, então, uma alma garantida na nova terra, e não é verdade? Às vezes essas almas são as mais atrasadas, porque ainda tem muito que aprender, tem muito que fazer, porque praticam ações que levam ao destino que não é da luz. Nós não podemos julgar e nem devemos julgar. Devemos apenas fazer a nossa parte, o nosso melhor. Porque quando nós julgamos, nós não estamos na frequência do mestre ascensionado que nós vamos ser. Como nós vamos auxiliar almas de mundos de provas e expiações se temos dentro de nós o julgamento? Aquela pessoa é do mal, aquela alma é maligna. Vai chegar o tempo, depois da ascensão, que nós vamos socorrer essas almas amorosamente. São essas que vão precisar do nosso auxílio. Então, o julgamento é uma prática abominável. Muitas pessoas têm tatuagem e são almas boníssimas. Assim como tem pessoas que não têm tatuagem e não são almas boas ou boas almas. Não há aqui a necessidade de julgamento e nem de parâmetros para avaliação de quem quer que seja, porque não nos cabe julgar e avaliar. A nós cabe fazer o nosso melhor. E é isso, e é por isso que estamos aqui, ainda encarnados. Sinceramente, eu nunca vi falar do Vale dos Tatuados. Eu acredito que isso não existe. Porque não é o corpo que vai para lá. E mesmo que fosse, a alma fez uma coisa, tem que ir, além dos umbrais conhecidos, com suas subdivisões, obviamente que tem, tipo o Vale dos Suicidas, tem as prateleiras dos umbrais mais leves, mais pesadas, sim, sabemos disso. Mas, especificamente um umbral, uma faixa umbralina só para os tatuados, isso me parece muito improvável. Então, mais uma vez, eu reforço aqui que é aquilo que sai da nossa boca, que sai de nós, que importa, e não aquilo que entra pela boca, que coloca-se no corpo. Porque isso tudo é apenas um capricho
Outra questão também que me fizeram ultimamente é: tem tantas almas boas, tem tantas almas más. Por que Deus criou as almas más? Por que Deus não criou somente as almas boas? É difícil responder uma pergunta neste sentido, porque foi falado tantas vezes aqui que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Somos feitos da sua própria energia, a energia da fonte. Quando foi falado das mônadas, do nosso átomo semente divino, a centelha divina da fonte, é lá que é criado, é lá a origem nossa, e lá é pura luz. Obviamente que Deus não cria almas más. Ele cria da sua própria essência. Criando essa mônada, ela se espalha e se subdivide a fim de criar mundos e universos e estrelas, planetas, e desenvolver esses mundos. E nesse trabalho de desenvolver mundos, algumas partes da mônada, que são partes da consciência maior do nosso átomo semente, algumas partes se perdem. São escolhas, são caminhos. E o retorno um dia vai acontecer, porque tudo que sai da fonte volta para a fonte. Assim como tudo que sai de nós volta para nós. Não vamos aqui perder muito tempo com essa história. Porque Deus criou o mal. O mal é resultado da criação, assim como já coloquei num áudio há pouco tempo. Quando você faz um trabalho, seja qualquer trabalho que for, sempre sobra alguma coisa. Tu vai lacerar uma tábua, sobra seragem. Vai fazer uma casa, sobra um monte de entulho. Vai fazer comida, sobra no fim, restos, ossos, coisas que sobram lá por uma razão ou outra, até porque não eram necessários, foi feito a mais. Essa sobra nas subdivisões da mônada, no processo evolutivo dos mundos, às vezes, algumas almas acabam absorvendo muita energia negativa e se transforma naquilo que nós conhecemos como as más almas, o mal. Embora possa levar alguns séculos, alguns milênios, ou muitos milênios, mas é passageiro. Perante a infinitude do tempo, é um período onde a alma precisa depois se lapidar. Então, não vamos aqui colocar a culpa no Criador. É o livre-arbítrio das almas, cada uma escolhe. Se você quer seguir o caminho da luz, você tem a possibilidade. Se você quer trilhar o caminho da sombra mais um tempo, você tem a possibilidade, você tem a autorização para isso. São experiências. O que conta no final são as experiências vividas, que vai somar para toda a criação. Tudo que você faz, tudo que eu faço, é registrado. E todo o cosmo infinito vai ficar sabendo das minhas experiências, das tuas experiências. É isso que conta. É como você sair de casa, fazer um passeio e trabalhar, visitar alguém, e no vizinho, e no quintal da casa. Você vai e volta. Assim são as almas. Saem, experienciam e retornam. Então, vamos de uma vez por todas entender que a criação divina é perfeita. Imperfeitos somos nós quando escolhemos fazer uma experiência naquilo que nós consideramos não luz. E por fim, aqui vamos falar também das situações dramáticas que estamos vivendo ultimamente. Vou falar aqui sobre os fenômenos meteorológicos que estão acontecendo no mundo inteiro, mas agora aqui, novamente.
aqui no Cone Sul, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e algumas partes de Santa Catarina. E já aconteceram e acontece de vez em quando em outras partes do Brasil. A Terra está passando por um processo de limpeza e ela precisa ir ao extremo em certos momentos para limpar a psicosfera daquele local. Mas não é somente as chuvas, os fenômenos meteorológicos, também são situações particulares, individuais. Quantas pessoas me relatam aqui a cada dia mais, situações dramáticas, seja questões de saúde, dificuldades nos relacionamentos, no trabalho. É, de fato, um tempo que nós estamos sendo colocados à prova. Existe aquela famosa frase bíblica: e quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo. Me parece muito certo que os indícios mostram que estamos neste ponto. E se vamos ao final, as coisas devem mudar. Mudar após o final, obviamente. Se não mudar é porque não chegou ao final. Mas estamos muito próximos. Às vezes nós ficamos impotentes até para dar uma orientação, um consolo. Tamanha a gravidade da prova que alguém está passando. Talvez a gente pudesse unir mais as pessoas e fazer intenção coletiva. Quantas vezes eu falei aqui? Quando unimos as intenções, a potência da intenção é tão grande que move montanhas, no sentido figurado, obviamente. Mas já foi dissipado furacões com a intenção coletiva. Normalmente as pessoas, quando enfrentam uma tragédia, elas caem na baixa frequência, porque são envolvidas por essa frequência de dor, de sofrimento, de dificuldade. Esquecem que têm o poder de ajudar a reerguer essa frequência e resolver mais rapidamente a situação. Lastimar, amaldiçoar não é o melhor caminho. O desespero e o medo também não, mas é natural que as pessoas entrem em desespero e tenham medo. Por mais boa que aquela alma seja, ela tem essa tendência, porque é humana. Então, ao menos as pessoas que estão fora da situação, que conseguem manter o equilíbrio, nessas horas, vamos lembrar de enviar luz, amor, compaixão. Vamos fazer algumas mentalizações, limpando a atmosfera, a psicosfera daquele local. Nós podemos ajudar, sim. Não é só material. Ajuda. Às vezes a ajuda espiritual é muito melhor, muito mais abrangente e rápida. A calamidade que se abateu novamente, mais uma vez, sobre a mesma região praticamente. Uma região que na outra vez eu até falei, que é uma região que eu conheço, que é a Serra Gaúcha. Uma região linda, maravilhosa, completamente destruída. A destruição é tão grande que nem vendo dá para acreditar. O que nós podemos fazer numa hora dessas? A não ser pedir clemência ao Criador para que poupe o máximo que é possível poupar. Sabemos que as almas têm o seu propósito e fizeram o seu plano reencarnatório. Cada um está onde devia estar. Cada um vai passar o que tem que passar. Ninguém é prejudicado quanto a isso, porque existe um plano divino que está acima. Mas a dor não deixa de existir para aqueles que passam a tragédia, aqueles que acompanham, que veem
que de certa forma estão ligados. Porque nós precisamos também exercer a compaixão. Ah, não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Nós temos que entender que o que afeta um afeta a todos. Nós vamos descobrir isso muito rapidamente, que nós somos uma única família, uma família de almas, que experienciou a vida por muitos, muitos milênios neste planeta chamado Terra. Então importa sim, importa qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer animal, qualquer planta, tudo importa. Talvez ainda aqueles que ficam fora da tragédia tenham lições também para aprender. A compaixão, pelo menos. Podemos citar também a solidariedade, a intercessão, o amor incondicional, saber enviar energia, amor, ajudar de uma forma ou de outra. Ah, eu não tenho nada para ajudar, não tenho condições, mas você tem amor, você tem luz, você tem uma consciência. Envie bons pensamentos, bons fluidos, boas energias, boas frequências. Isso você pode fazer, não custa nada. Basta a intenção. Não precisa pegar as dores dos outros, não. Nós já temos as nossas e é suficiente. Compaixão é olhar a dor do outro, até sentir um pouquinho, sim, a intensidade, mas não a carregar para si, mas poder estar em condições de auxiliar. Quando vemos tanta destruição também da natureza, corta o coração ver todas aquelas faixas rasgadas nas florestas que ainda existem, que sobram, que são as montanhas onde tem mais plantas, né? Mais vegetais. Tudo aquela terra, aquelas árvores indo para dentro dos rios, sendo carregadas, depois vai aqueles entulhos, aquelas coisas vão levando, carregando tudo, pontes, estradas, animais, pessoas, casas. Isso realmente é uma provação não somente para aqueles que passam, mas para aqueles que não passam também. Não tem como não sentir a tragédia também, de uma forma ou de outra. Mas é preciso compreender que faz parte do processo final deste mundo de provas e expiações. Todos nós precisamos completar o ciclo. E tem, sim, almas que estão encarnadas que ainda precisam um pouco de lapidação. E a lapidação ela vem desta forma. A dor é a ferramenta que às vezes é utilizada como último recurso para polir aquela obra-prima que é uma alma divina. Vamos entender que nada é em vão, apesar de tudo, apesar da dor, do sofrimento, apesar de tantas tragédias. Às vezes nós nos perguntamos o que será que ainda nos espera, nos reserva. Mas se chegamos até aqui, chegamos ao final, porque quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo. É óbvio que pensamos nas coisas materiais e todo esse prejuízo, toda essa tragédia, toda essa desgraça, sinceramente, olhando com um olhar não crítico, um olhar lógico, todas as dificuldades que nós vemos hoje, principalmente dos nossos governantes que trabalham mais para o seu
interesse do que pelo interesse do povo. Infelizmente ainda estamos nesse ponto com esse sistema de comando. Estamos vendo, mesmo numa época serena, tranquila, uma obra que podia levar algumas semanas, fica anos e anos esperando o término e não se conclui, não se termina. Eu fico pensando agora, quantas pontes, quantas estradas agora foram destruídas? Quando é que vão consertar tudo isso? É uma tragédia que não vai ser resolvida em 20 anos, no mínimo. 20 anos, 30 anos, sei lá, vai ter estradas e pontes que talvez nunca mais vão ser corrigidas, reconstruídas, porque é sempre aquela coisa que não há recursos. No entanto, há recursos para tudo que é tipo de coisas que a gente sabe bem o que é. Mas não há recursos para aquilo que traz o bem, que traz o conforto. Eu vejo agora uma situação tão crítica que me assusta. Comunidades inteiras, cidades inteiras, regiões inteiras não têm nem comunicação. E não é uma barreira que caiu que dá para tirar em 2, 3 dias. São estradas destruídas, pontes destruídas que não têm forma de passar por um bom tempo. No momento, o que nos resta é pedir ao Criador que nos poupe do pior, de coisas ainda piores. Realmente, talvez certas situações nos mostram que devemos aprender que ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de quem quer que seja. Ninguém está acima do outro, principalmente a arrogância, a vaidade, o orgulho exagerado, o desejo de poder, de ser autoridade, de ser alguém que manda, que comanda, que pode tripudiar, inclusive em cima da dor alheia. É lastimável. Não adianta palavras bonitas num discurso na frente das câmeras. Nós queremos ver ação. E é nesta hora que nós vamos ver quem é quem. Eu já escrevi, eu falei em áudios algumas vezes que no futuro, graças às mudanças e ao plano divino, nós não vamos mais ter governantes, nós vamos ter coordenadores de tarefas. Cada um de nós vai ter algo que é responsável para fazer e vai fazer, sem que ninguém precise mandar, sem que ninguém precise escolher o representante daquela função, porque simplesmente as consciências vão estar num nível mais elevado, um nível de cooperação, não de competição e de poder. Talvez seja isso ainda que a natureza nos traga, oportunidades, para que cada um se mostre também, não somente aqueles que vão passar pela tragédia, que tenham o seu resgate a fazer, porque ninguém paga o que não deve. Precisamos entender isso. As almas que passam pela provação tinha dentro de si ainda esta situação para passar, por uma razão, seja resgate, seja uma lição, seja um aprendizado. Não acontece nada por acaso. Isso é tudo que nós temos para fazer. Quando nós entendemos, compreendemos, o sofrimento diminui. Mesmo que ele não deixe de existir, mas ele diminui. Vamos compreender isso.
Vamos também, sim, interceder, vamos orar, vamos nos colocar em preces, porque se tudo parece o fim, ainda não é o fim, apenas parece. Mas o tempo se aproxima, um tempo que não haverá mais dor e nem sofrimento. Por isso esse ciclo precisa ser concluído. Ao concluir o velho ciclo de provas e expiações, nós vamos entrar então no novo ciclo de regeneração. E quando tudo parecer o fim, não será o fim, e será sim o começo de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova terra. Sabemos que está tudo muito próximo e as provas estão surgindo para nos mostrar que não estamos enganados, que realmente tudo chega num tempo muito próximo. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Namastê.